Igreja de Nova Vida, a sua família em Fundo Bandeira. Nós começamos o culto hoje com o Salmo 127, agora nós vamos ler o 128. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor nosso Deus, hoje nós estamos colocando diante do teu altar a nossa vida profissional. Vamos orar por isso, vamos projetar, vamos sonhar, vamos idealizar, ó Deus, mas sabemos que a palavra que vai mudar tudo, que vai dar rumo à nossa vida nessa área, virá dos teus lábios. Por isso fala conosco nesta noite, Senhor, para que ao ouvir da tua voz nós possamos facilitar a operação do teu poder nas nossas vidas, abrindo o nosso coração e dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Ter o fruto do nosso trabalho abençoado por Deus é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. E tem gente que acha que vida profissional é medida, né? A prosperidade na vida profissional é medida pelo dinheiro que alguém ganha com o seu trabalho. E não é isso que mede, não é esse índice. Porque há pessoas que estão ganhando muito dinheiro e não têm satisfação naquilo que fazem. Há pessoas que estão ganhando muito dinheiro, mas o dinheiro que estão ganhando com a sua profissão vai ser para a sua própria destruição. E não vão ter prazer em nem um pouco desse dinheiro que vão estar ganhando. Então eu quero nessa noite, antes de nós apresentarmos a Deus os nossos projetos nessa área, falar à igreja sobre coisas que são mais importantes na nossa vida profissional do que simplesmente ganhar dinheiro. Porque a semana do projeto de vida com Deus é o reconhecimento de que sem a aprovação de Deus nada adiantará do nosso esforço e da nossa capacidade humana de ganhar bens materiais através do nosso trabalho. Nada substitui o temor de Deus, o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. No salmo que nós lemos, diz assim no versículo 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, quando você tem aquele temor do Senhor no seu coração, você é uma pessoa diferente das outras. Você não é aquela pessoa que faz as coisas por fazer, mas você está sempre ligado dizendo: Deus, isso é bom, isso agrada o teu coração, isso é da tua vontade na minha vida. E aqui diz: do teu trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, não é só ganhar para ter sustento apenas, mas é um sustento que traz alegria, é um sustento que traz prosperidade, não apenas em uma ou outra área, mas em todas as áreas da nossa vida. E a semana do projeto de vida com Deus é uma semana que a gente diz assim: Senhor, não vamos dar um passo, não vamos nem começar o ano, porque é a primeira semana cheia do ano. Antes de nós sairmos assinando contratos, fazendo compromissos, né? Antes da gente botar o pé na frente para tomar dar alguns passos na nossa vida, nós vamos fazer primeiro o seguinte: nós vamos orar.
Vamos priorizar o que Deus quer falar conosco nessa semana, porque durante essa semana você vai ouvir algum sim de Deus, você vai ouvir algum não de Deus, você vai ouvir algum espere de Deus, mas pode estar certo que sendo sim, sendo não ou sendo espere, as portas que vão se abrir serão para abençoar a sua vida, e aquelas que vão se fechar também vão abençoar a sua vida, porque você não vai entrar por aquela porta, mas vai entrar por outra, que o Senhor já está preparando para você entrar. A verdadeira felicidade, né, e realização profissional, ela começa assim, queridos, com a aprovação de Deus, ou seja, Deus aprovando aquilo que nós fazemos com o nosso trabalho. Deus quer participar do nosso trabalho, desde o seu planejamento, né? Ou seja, Deus não quer ser participativo somente quando a coisa pega, né? Infelizmente tem muita gente que acha assim, vai fazendo, não pergunta nada para Deus, aí quando o bicho pega, ah meu Deus, aí começa, corre, oração, e, vem cá, mas você orou antes? Você pediu direção a Deus daquilo que você ia fazer? Não. O que diz o Salmo 127 que a gente leu hoje no início do culto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Ou seja, quando você coloca Deus no planejamento da sua vida, você vai ter tranquilidade até para dormir, sabendo que se alguma coisa não ficar bem, o Senhor já está à frente de tudo na sua vida, sabendo que se alguma coisa o inimigo tentar mudar para te prejudicar, o Senhor já está pelejando por você, e até enquanto você dorme, você tem a tranquilidade do Senhor que está te guardando e preparando um dia melhor para você no dia seguinte. Ou seja, é aquela tranquilidade de quem já orou, de quem já buscou a vontade de Deus, né? É aquela posição de Gideão que botou a lã do lado de fora, pediu para molhar, depois pediu para ficar seca. E por quê? Porque ele não queria ir para aquela batalha sem a garantia de que era o Senhor que estava falando com ele, e o Senhor estaria pelejando com ele, por ele. Mas quando vieram as lutas, querido, foi justamente isso que sustentou Gideão, porque ele sabia, eu pedi direção a Deus, eu pedi confirmação a Deus, eu não estou aqui por conta própria, foi o Senhor que me enviou, eu não tenho dúvida disso. Então na hora que vieram as lutas, ele sabia que ele não estava sozinho. Por isso, querido, nós temos que evitar aquela posição, né, de uma tendência humana que a gente tem, de ser independente de Deus. Por quê? Porque a realização da nossa vida profissional depende do querer de Deus. Só que humanamente, essa palavra dependência, né, a gente não gosta. Quando a gente era pequeno e estudávamos história, nós ouvimos aquela célebre frase de Dom Pedro I, né, às margens do rio, do riacho do Ipiranga, lá em São Paulo, quando ele gritou a frase independência ou morte. Mas para o povo de Deus, querido, independência é morte. Quando você começa a fazer o que você quer, do jeito que você quer, você não pede direção a Deus, você não ora antes, você não faz uma semana como essa. Por que eu conclamo a igreja? Gente, dá uma parada, vamos fazer um break aí, uma semanazinha, o ano é grande demais, vamos separar essa semana de 3 em 3 meses, né? Nos meses de abril, nos meses de julho, de outubro, a gente volta para poder agradecer a Deus o que já recebemos e continuar orando a Deus em cima daquilo que ainda não recebemos. Por que a gente faz isso? Porque ser prudente, queridos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós temos uma tendência natural de não querer depender, da gente fazer tudo por nossa conta, mas no caso de Deus a gente tem que ter essa dependência, porque independência de Deus para o cristão é morte. Não é independência ou morte. Independência para crente em relação a Deus significa morte, porque o próprio Jesus disse, sem mim vocês não vão fazer nada. E como que às vezes você reclama, né? Você que é casado, é marido, é esposa, você às vezes reclama com seu cônjuge porque você fica sabendo depois que as coisas já aconteceram, né? Às vezes o marido reclama isso da esposa, a esposa reclama do marido. Por quê? Porque havia um plano, havia um projeto, havia um sonho,
e já estava em andamento e você só soube quando a coisa aconteceu. E aí, como esposo ou como esposa, você diz: mas por que você não falou antes comigo? Por que você não falou que estava querendo fazer isso? Por que você não falou que estava projetando isso? Por que você não falou que estava já colocando isso em andamento, né? Eu vim a saber agora. Você imagina, se você como marido, né, você como esposa, não gosta de ficar sabendo depois, a mesma coisa é o Senhor. Aí você me diz assim: mas bispo, Deus é onisciente, eu não preciso falar para Ele nada, porque antes da minha boca abrir Ele já sabe. Queridos, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos manda colocarmos diante dEle todas as nossas ansiedades, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. Não é que Deus não saiba, mas quando você compartilha com Ele, você está dizendo para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu não quero fazer nada sem o Teu conhecimento, eu não quero fazer nada sem o Teu consentimento. Deus já sabe o que você vai falar, mas você ainda não sabe o que Deus vai falar depois que você falar. Você ainda não sabe o que o Senhor vai dirigir ao teu coração depois que você disser: Senhor, eu estou querendo fazer isso, Senhor, eu estou sonhando com isso, Senhor, eu desejo aquilo. Você veja que quantas vezes Jesus se aproximou de alguém tremendamente necessitado, um cego, um paralítico, né? E Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Alguém que ouvisse aquilo diria: como que queres, né? O homem está cego, ele quer enxergar. Mas Jesus fazia questão de que a pessoa pronunciasse e falasse. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa semana é justamente isso: é apresentar os nossos pedidos em forma de projetos. Dizer: Deus, a intenção está aqui. Queridos, isso aqui é uma carta de intenção, né? Durante muito tempo nós aprendemos no Brasil o que é carta de intenção. O Brasil fez algumas cartas de intenção para o FMI, ou seja, dizer para o FMI o que o Brasil ia fazer naquele ano para conseguir pagar a dívida. E nós, queridos, nós temos uma dívida impagável com o nosso Deus. Por isso aqui está a nossa carta de intenção, aquilo que a gente quer nesse ano de 2012, mesmo que o Senhor já saiba, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Agora, por que alguns cristãos tentam deixar Deus de fora da sua vida profissional? Eu tenho visto isso. Crentes que, não, peraí, uma coisa é minha vida na igreja, uma coisa é minha vida como crente, lá, aqui no mundo, aqui fora, aqui é o mundo cão, aqui é salve-se quem puder, e Deus não tem nada a ver com a minha vida profissional. Eu vejo algumas pessoas fazendo isso, porque em primeiro lugar resistem em entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Tem gente que acha que ser cristão ir à igreja, sabe, ouvir uma boa palavra, deixar uma oferta na casa do Senhor e mais nada do que isso. Não, queridos, ser cristão é entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Isso inclui a nossa profissão, aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro. Há pessoas que acham que pode fazer isso sozinho, são independentes. Não, a minha vida profissional cuido eu me viro. Acham que Deus não se envolve com essas coisas. Queridos, o Senhor quer se envolver com todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você seja um cristão autêntico e um cristão total, não um cristão meia boca, uma parte ou um momento da sua vida, ou só na semana do projeto de vida. Mas por que algumas pessoas resistem? Eu já vi pessoas que às vezes não querem, sabe, assim, colocar Jesus na sua vida profissional, porque eles não são dizimistas e não pensam em ser. Então, se eu colocar Deus na minha vida profissional, eu vou quase que ter que fazer uma aliança com Deus de ser um fiel dizimista. E tem gente que resiste a isso, como se isso aí fosse representar uma perda nos seus ganhos, né? Há aqueles também que resistem a colocar Deus na sua vida profissional. Por quê? Porque dentro da sua profissão há algumas situações, né, que não são assim muito honestas, né? Há algumas situações que ainda não estão regularizadas. Querido, não perca tempo com essa atitude, porque se tem alguma coisa na vida profissional sua, naquilo que você faz, como na sua profissão,
que você não pode convidar Deus para dentro da sua profissão, porque algumas coisas que você faz não são honestas, né? Não são totalmente sinceras, eu digo para você que você está correndo um grave e sério risco, porque isso envolve inclusive a sua salvação, porque isso envolve o seu relacionamento com Deus, né? Acham que dessa forma, né, vai continuar tudo dando bem, tudo dando certo. Afinal de contas, se eu mantiver Deus fora da minha profissão, eu estou ganhando dinheiro, está dando certo, né? E se eu for desonesto, eu vou conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro ainda do que aquele que é honesto. Como já disse, prosperidade na vida profissional não é só ganhar dinheiro, é como esse dinheiro entra dentro da sua casa, qual é a raiz desse dinheiro, qual é a satisfação que você tem, a alegria que você tem. Porque eu não acredito que uma pessoa que conhece a palavra de Deus sente alegria no seu trabalho se esse trabalho não for honesto. Porque o tempo todo vai haver uma acusação, o tempo todo vai haver aquela questão de eu sei que eu não estou fazendo a coisa certa. Só que essas pessoas se esquecem de que tudo que nós consagramos a Deus pertence a Deus, está debaixo do controle de Deus e o diabo não pode tocar. E eu conheço cristãos que na sua vida profissional ele tem uma enorme brecha aberta para o diabo, onde o diabo toca, usa, dá gargalhada da vida desse crente, porque ele dentro da igreja é uma bênção, mas lá fora na vida profissional ele é conhecido como aquele que dá um péssimo testemunho. Se você vive uma situação assim, transforme o ano de 2012 no ano da edificação da sua vida profissional com Deus. Transforme o ano de 2012 numa mudança nessa área. Eu não vou mais trabalhar com mentira, eu não vou mais trabalhar vendendo coisa que não estou entregando, eu não vou trabalhar mais com balança enganosa. Por quê, queridos? Porque o diabo, ele só respeita uma coisa na nossa vida: ele só respeita o selo de propriedade de Cristo Jesus. Ele só respeita isso. E esse selo de propriedade, ele é feito através de uma inspeção feita pelo Espírito Santo de Deus, tá? Quando uma empresa quer receber o selo de qualidade do Inmetro, ela tem que submeter o produto que ela fabrica ou o serviço que ela presta a uma inspeção. E essa inspeção que será feita pelo Inmetro vai dar para a empresa lá no seu trabalho, vai dizer assim, selo de qualidade do Inmetro. Aí quem compra sabe que aquilo foi inspecionado e que aquele produto está dentro das características exigidas por lei, e você pode comprar com garantia, porque você não está levando gato por lebre. Ou seja, esse é o selo dos homens, mas o selo de Deus, querido, o selo do Inmetro de Deus é dado pelo Espírito Santo de Deus naquilo que a gente faz, no trabalho que a gente presta. Hoje, queridos, em todas as áreas profissionais, todas, sem exceção, existe aqueles que estão fazendo a coisa certa e aqueles que estão usando de tramóias e cambalachos e, sabem, parece que é, mas não é. E quando você faz isso, achando que você vai amealhar ali um pouquinho mais de recursos, né? Porque afinal de contas você está vendendo uma coisa e entregando outra, seja material ou seja serviço. Saiba de uma coisa: a sua vida profissional não tem o selo de Deus. E o diabo, ele pinta e borda, ele brinca, ele faz chacota do crente que não tem esse selo de Deus na sua vida profissional. Razão pela qual, né, muitos escandalizam. Razão pela qual alguns da própria família desse crente, que conhece ele de perto, né, diz assim: olha, se ser crente é isso, é trabalhar dessa maneira, então deixa eu ficar como eu estou. A bênção do Senhor, queridos, que faz toda a diferença, né, ela muda os resultados da nossa profissão. Resultados, né? O texto diz assim: feliz serás e tudo te irá bem.
Feliz serás, diz o versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A primeira coisa que acontece quando o Senhor abençoa a nossa vida profissional, seja ela qual for, é que você tem felicidade, você tem alegria naquilo que você faz. E todo mundo aqui sabe que se alguém faz alguma coisa alegre, feliz, já é o primeiro passo para você ser bem sucedido, né? E quem faz por tristeza, por angústia, por necessidade, né? E porque não tem outro jeito, presta aquele serviço que só Deus sabe, né? Aquela coisa não vai sair bem feita. Você já viu alguém que trabalha triste, trabalha sem felicidade, trabalha sem realização em alguma profissão, conseguir fazer alguma coisa que seja assim, de boa qualidade? Não, queridos. A boa qualidade, ela vem de alguém que faz aquilo com prazer, que faz aquilo com alegria. E aqui diz que se você é um homem que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. Por isso que eu estou dizendo, não tem como você ter uma vida profissional abençoada e ao mesmo tempo não ter felicidade e alegria naquilo que você faz. Se você não sente isso porque você está na área errada, ora ao Senhor: Deus, me dá condição de mudar de área. Não é essa a minha área, não me sinto bem, de repente entrei numa profissão que não é o meu dom. Mas se é porque você não coloca Deus na sua vida financeira e principalmente na sua vida profissional, aí depende de você fazer uma mudança nessa área, tá? O Senhor, por exemplo, Ele quer nos conceder sabedoria. Eu vou orar a Deus nessa noite pedindo que esse ano Deus te dê muita sabedoria na sua vida profissional, que você consiga sobrepujar a outras pessoas pela sabedoria que o Senhor vai te dar. Sabedoria inclui visão, né? Enxergar o que ninguém está enxergando, ver onde ninguém pode ver, olhar à frente, ter uma visão de futuro. Tudo isso inclui sabedoria. E também que você coloque a sua profissão a serviço do Senhor. Que esse seja um ano que você use o que Deus te deu para fazer, para colocar a serviço do Senhor, em dois aspectos: materialmente e espiritualmente. Materialmente, querido, através da capacidade técnica, conhecimento técnico que você tem. Eu vejo às vezes irmãos que poderiam estar ajudando na casa do Senhor em alguma área, são assim, pessoas que trabalham lá fora com isso, mas se omitem, né? Não falam nada, ficam quietos, né? Deixa a coisa pegar, deixa ficar em falta. Não quero me envolver, porque aí eu vou ter compromisso. Querido, um dos motivos pelos quais o Senhor te deu uma profissão e você tem um dom numa determinada área, eu quero te dizer que não é só para você ganhar dinheiro, é para você ser uma bênção, para você servir. Se você não tem prazer de servir, querido, você não está sabendo o que é uma vida profissional abençoada. Você vai ter o seu momento de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de usar a profissão que Deus te deu, com os dons que estão agregados a essa profissão. Você vai ter um momento de fazer isso para ganhar dinheiro. Mas vai ter também aquele momento em que você vai dizer: Deus, agora aqui eu não quero ganhar dinheiro, eu quero abençoar alguém. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar pessoas com a área que tu me deste. E em segundo lugar, e não menor, mas também muito importante, é você usar a tua profissão espiritualmente. Mas como que eu uso a minha profissão espiritualmente, querido? Lá onde você está, no seu trabalho, seja ele qual for, eu quero dizer que você é um sacerdote naquele lugar. Então pensa bem antes de você fazer determinadas coisas, porque Deus quer usar o seu testemunho para a salvação, para a mudança na vida de algumas pessoas. Não importa o quão degenerada está a sua categoria, né? Tem algumas categorias no Brasil que estão assim, sabe, em queda, né? Em queda moral. Quando a gente fala assim, políticos, já sei, né? Todo mundo já torce o nariz. Mas eu quero dizer para você que há uns poucos remanescentes, mas há homens e mulheres sérios que estão dentro da política, mas não estão dando mau testemunho, não. Com dificuldades, com lutas, com provações, às vezes pressionados pela maioria,
mas estão mantendo a sua vida com Deus e o seu testemunho diante do Senhor. Se você quer que Deus use a sua vida profissional para benefício espiritual seu e de outras pessoas, eu quero te dizer que você vai passar por apertos, você vai passar às vezes por comportamentos totalmente diferentes de pessoas da sua profissão, que estão fazendo coisas que Deus abomina, mas você vai agir diferente deles e você vai se tornar um instrumento de evangelismo nas mãos do Senhor, pela sua própria maneira de ser e de agir também na sua vida profissional. Nós precisamos estar atentos e obedientes ao querer de Deus em relação ao que Deus quer este ano. O ano começou, queridos. Hoje nós estamos iniciando um novo ano. Hoje é dia 2. E eu quero lembrar você que você tem aí pela frente 364 dias para você glorificar a Deus e você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e não tomarmos decisões precipitadas. Tem gente que é afoito demais, né? Afoito demais. Não sermos ansiosos, cuidado com a ansiedade. Tome cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado com aqueles ganhos fáceis demais, né? Aquelas ofertas assim mirabolantes. Olha, eu tenho um negócio aqui para te oferecer que é um negócio da China. Se é da China, abre o olho, querido. Xing Ling é um problema. Entendeu? Cuidado, cuidado. Vá orar, vai pedir direção a Deus. Deus, olha, esse negócio está esquisito demais. É muita coisa com quase nada, né? Normalmente essas coisas que são oferecidas assim tem por trás delas uma grande armadilha. Abra o teu olho. Cuidado com o excesso de trabalho que rouba o tempo que pertence a Deus e à sua família na sua vida. Esse ano de 2011 nós tivemos alguns irmãos se afastando, se enfraquecendo na fé. Por quê? Porque é só trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. A família não existe mais. A voz de Deus ele já não escuta mais. Tempo para estar na casa do Senhor não tem mais. Para meditar na palavra de Deus também não tem. Então acho que se trabalhar muito vai conseguir um grande resultado. O próprio Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não é que você vai ficar em casa dormindo e Deus vai te dar tudo, não é isso. Mas é para você abrir o olho, porque também não é por trabalhar demais que você vai conseguir muito resultado. Trabalhando na medida certa e parando para ouvir a voz do Senhor, você vai ter muito mais resultado. Porque algumas arapucas que o diabo vai armar para você, você vai dizer: opa, estou fora. Deus está mandando eu não botar a mão nessa cumbuca. Quando você não ouve a voz de Deus, você pula de cabeça. Quando você vê, você está trabalhando igual um doido, sem tempo, nem dia, nem hora. Está destruindo a sua família, destruindo a sua saúde física, e há muito tempo que já foi para o beleléu o seu relacionamento com Deus. Então cuidado, porque isso aí não é de Deus para a sua vida. Tome também cuidado com relação a projetar a sua vida espiritual, não só agora em janeiro, né? Ou agora eu vou fazer um projeto de vida e só lá no final do ano que eu vou dizer: Deus, obrigado. Não, que não faça isso. Nós marcamos esses 3 meses, né, durante o ano. A gente faz janeiro, aliás são 4 meses: janeiro, abril, julho e outubro. Mas na verdade, queridos, é o tempo todo você revendo determinadas coisas no teu coração, projetando, renovando com Deus a sua aliança, o ano inteiro, o tempo todo. Porque o inimigo que a gente tem, eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que a gente tem que reconhecer no diabo, é que o diabo é persistente. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele é tremendamente persistente.
E a segunda coisa de qualidade, se é que o diabo tem alguma qualidade, ele é criativo. Nem que seja para imitar o que Deus fez, mas ele é criativo. Então, se você, como cristão, achar que a oração que você fez há meses atrás já resolveu todos os seus problemas, e você não continuar renovando diariamente a sua aliança com Deus e o seu projeto de vida com Deus, eu vou dizer para você que você vai ter problemas, hein? Porque lá na curva o diabo vai sair com uma nova que você não esperava, que você não sabia, que você não parou para orar nem para pedir direção a Deus sobre aquilo, e você acaba caindo. Então, o tempo todo, querido, a Bíblia diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. Sempre que você for tomar alguma decisão, dá um confere, entendeu? Dá um confere. Você vai lá, ora, pede a direção de Deus, vem na casa do Senhor. Deus, fala comigo hoje. O pastor vai estar pregando, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Porque quando você achar que você já sabe tudo, aquele que está ou pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, o segredo é todo ano você estar renovando o seu projeto com Deus, a sua vida diante de Deus, e abra o olho na parte profissional. Eu tenho certeza que há muitos irmãos aqui que têm que reinvestir e investir na sua vida profissional para crescimento. Os irmãos então que trabalham com tecnologia, que trabalham com a área de saúde, medicina, tem que estar constantemente lendo, se renovando, sabendo das novas técnicas, sabendo do que a ciência tem de mais moderno, os novos medicamentos, a parte de internet, a parte de informática, aliás, está mudando muito de uma hora para outra e tal, e você tem que estar sempre se atualizando, pois a mesma necessidade que você tem de atualização, para você não perder o bonde da história na sua profissão, é a mesma necessidade que nós temos de atualização da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus. Você não vai viver do pão que você comeu na semana passada. Você não vai viver da aliança que você fez no ano passado. Você, a cada momento, você tem que estar diante do Senhor e fazer aquilo que Davi fazia, dizendo: Senhor, firme está o meu coração, ó Deus. Senhor, eis-me aqui. Sabe aquela prontidão? É o que eu aconselho você a fazer o ano todo, porque o diabo não está de brincadeira, não. E eu vou pedir que você glorifique a Deus à medida em que você vê Deus te dando bênçãos, porque nós não podemos ser aqueles, que só me dá, igual aqueles leprosos que 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Não seja você os 9, seja você esse um que voltou, se apresentou diante do Senhor Jesus e disse: eu vim aqui para te agradecer, porque eu estava condenado à morte e tu me deste saúde e vida. Então esse ano glorifica a Deus com a sua vida profissional, arruma um jeito de você de alguma forma abençoar pessoas com aquilo que você faz, e não usa somente para ganhar dinheiro. Tem muito cristão que ainda não atentou que o dom que Deus te deu é sim a tua profissão, é o teu sustento, mas vai haver momentos em que o Espírito Santo de Deus vai dizer: ó, desse aí você não vai cobrar, esse aí você vai abençoar, mas é necessário que você esteja ligado, que você esteja atento para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque queridos, na hora de dar, a gente tem que ouvir muito a voz de Deus. Na hora de receber, não, você não precisa nem ouvir a voz de Deus que você quer, né? Mas na hora de você abençoar, você tem que ouvir a voz de Deus, porque se você ouvir a voz do teu coração humano, você nunca vai abençoar ninguém. Você nunca vai ter tempo nem condição de usar a tua profissão para que outros sejam abençoados. E eu disse isso, começa dentro da casa do Senhor, utilizando os seus dons e conhecimentos técnicos para a obra de Deus,
e vai para o lado de fora, aonde Deus vai colocar vidas diante de você, que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar aquela vida. Você sabe disso? Deus quer te usar na sua profissão, seja qual for a sua profissão. Qual for a sua profissão. Não importa se você ganha muito ou pouco dinheiro. Lá onde você trabalha, com o dom que Deus te deu, profissionalmente falando, Deus vai te usar para você abençoar vidas. E aí você vai ser esse homem aqui, ó, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, e que do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Adquira esta ou mais mensagens pelo telefone 2601-2536, Rio de Janeiro, ou via e-mail igreja@novavidacol.com.br.